Eles disseram que era uma maldição, que qualquer um que ousasse perturbar o sono eterno do jovem faraó Tutankhamon pagaria com a própria vida. Quando o túmulo foi finalmente aberto em 1922, após mais de 3.000 anos fechado, mortes começaram a acontecer. Lord Carnarvon, o financiador da expedição, faleceu pouco depois com uma infecção misteriosa. Notícias se espalharam pelo mundo, manchetes gritavam: "A maldição do faraó ataca novamente." Mas será que o Egito Antigo realmente amaldiçoou seus profanadores? Ou existe uma explicação muito mais racional, oculta nos bastidores da ciência para tudo isso? Neste vídeo, você vai descobrir como fungos microscópicos, gases invisíveis e até mesmo o poder do medo podem ter construído uma das lendas mais intrigantes da história moderna, sem precisar invocar o sobrenatural. Fique até o final, porque a verdade pode ser ainda mais impressionante do que qualquer maldição antiga. Tudo começou com uma descoberta. Em novembro de 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter entrou no túmulo de Tutankhamon, um faraó pouco conhecido, morto aos 19 anos e sepultado com um tesouro intacto. O túmulo, selado por milênios, era um marco na arqueologia. Mas o que deveria ser uma celebração do conhecimento, logo virou combustível para o medo coletivo. Poucos meses depois da abertura oficial, Lord Carnarvon, que estava presente na descoberta, faleceu após ser picado por um mosquito no rosto. A ferida infeccionou, evoluiu para septicemia e ele morreu. Coincidência? Talvez. Mas o público da época estava sedento por mistério. Jornais britânicos e americanos exploraram o caso com sensacionalismo. O Egito era visto como uma terra de encantamentos, deuses e magia. Não demorou para surgir a ideia de que os antigos egípcios haviam lançado maldições contra aqueles que ousassem perturbar seus mortos. E quanto mais a mídia alimentava essa narrativa, mais ela se tornava real para a sociedade. Não era apenas uma morte. Outros membros da expedição também faleceram nos anos seguintes, alguns por causas naturais, outros em circunstâncias peculiares. E o mito cresceu como uma sombra que se estende sem que ninguém perceba sua origem exata. Mas a ciência moderna oferece uma nova lente para observar esse fenômeno. Em ambientes fechados, escuros e com alta umidade, certos organismos microscópicos prosperam. Fungos, por exemplo, conseguem sobreviver durante séculos em condições extremas. E quando a tumba foi aberta, esses fungos ganharam um novo hospedeiro: os próprios arqueólogos. Espécies como Aspergillus flavus e Aspergillus niger são capazes de liberar esporos altamente tóxicos quando inalados e podem ter sido os verdadeiros responsáveis por parte dos sintomas observados. Esses fungos vivem em materiais orgânicos em decomposição, madeira, tecidos, alimentos antigos, tudo que era abundante dentro da tumba. Para um organismo saudável, a exposição a esses esporos pode causar reações alérgicas ou sintomas leves. Mas para alguém com o sistema imunológico enfraquecido, os efeitos podem ser letais. Lord Carnarvon, por exemplo, já era um homem doente antes mesmo de embarcar para o Egito. E ele não foi o único a apresentar sintomas após entrar no túmulo. Em escavações modernas, arqueólogos utilizam máscaras, luvas e até detectores de partículas para se proteger de agentes invisíveis. Mas em 1922, esse tipo de precaução simplesmente não existia. Ninguém imaginava que um inimigo mortal poderia estar esperando não com uma espada, mas com esporos. A ciência ainda engatinhava nesse tipo de ameaça invisível e os perigos passaram despercebidos. Além dos fungos, há outro elemento mortal que se acumula em locais lacrados por milênios: gases. Túmulos como o de Tutankhamon permanecem fechados por tanto tempo
que seus interiores se tornam verdadeiros laboratórios químicos. A decomposição de materiais orgânicos pode liberar metano, amônia, dióxido de carbono e até compostos mais perigosos como formaldeído. Imagine entrar em um ambiente assim, respirar profundamente aquele cheiro de história e, sem saber, inalar uma mistura letal. O corpo começa a reagir. Náusea, tontura, alucinações, colapso respiratório. Os sintomas variam de acordo com o tipo e a concentração do gás. Em minas e cavernas, acidentes assim são conhecidos e temidos. Em tumbas antigas, a ciência apenas começou a estudar esses efeitos há poucas décadas, e há indícios de que alguns dos sintomas relatados na época podem estar ligados diretamente a esse tipo de intoxicação. Silenciosa, invisível, mas letal. Mas e quanto aos números? Será que realmente houve uma sequência incomum de mortes entre os envolvidos na expedição? Quando olhamos de perto, a estatística conta uma história diferente. A maioria das pessoas presentes na descoberta do túmulo viveu por muitos anos após o evento. Howard Carter, o próprio descobridor, morreu de causas naturais quase 20 anos depois, aos 64 anos. Dos 26 presentes na abertura da tumba, apenas 6 faleceram em uma década. E todos por motivos diversos: infecções, doenças já existentes, acidentes, nada fora do comum para a época. Mas quando o mito já está formado, qualquer fato vira evidência. Uma simples gripe se torna sinal da maldição. Um acidente doméstico se transforma em castigo divino. O cérebro humano tem uma habilidade poderosa de conectar pontos que, na realidade, nunca estiveram ligados. E é aí que nasce a lenda, na repetição de coincidências, não de fatos concretos. Esse fenômeno psicológico é conhecido como efeito nocebo. É o lado sombrio do placebo. Quando uma pessoa acredita firmemente que algo ruim vai acontecer com ela, essa expectativa pode gerar sintomas físicos reais. Palpitações, suor excessivo, queda de imunidade, até mesmo ataques cardíacos. O medo intenso gera estresse. O estresse gera reações químicas no corpo. E o corpo responde. Em contextos de grande carga emocional, como o de uma expedição arqueológica cercada de misticismo, o impacto psicológico pode ser devastador, principalmente para pessoas já fragilizadas, doentes ou sugestionáveis. E o mais impressionante, esses sintomas não são imaginários, eles são fisiológicos, medidos em exames, registrados em prontuários médicos. Uma maldição que, mesmo sem ser real, produz efeitos reais. O medo, portanto, não só influencia a narrativa, ele molda o próprio corpo humano, criando doenças com base em expectativas. Desde os tempos antigos, os egípcios levavam a morte muito a sério. A mumificação, os rituais, os amuletos e os hieróglifos gravados nas paredes dos túmulos não eram simples tradições. Eram formas de garantir que a alma do morto chegasse intacta ao outro mundo. Invadir um túmulo era considerado um crime não só físico, mas espiritual. Muitas tumbas continham inscrições que advertiam os vivos com mensagens como: "A morte virá com asas rápidas para aquele que perturbar o faraó." Era uma forma de dissuadir saqueadores, que já naquela época eram um problema. Quando arqueólogos modernos abriram as tumbas, mesmo que por razões acadêmicas, esse senso de violação ainda ecoava nas profundezas da cultura. Isso ajudou a alimentar a ideia de que algo sagrado estava sendo quebrado, reforçando a crença de que a maldição era real, mesmo que os riscos reais fossem biológicos e não sobrenaturais. A imprensa da década de 1920 sabia exatamente o que vendia jornal: o mistério. A narrativa de uma maldição ancestral era muito mais atraente do que uma explicação médica ou científica. Manchetes como "A Vingança do Faraó" e "Mortes misteriosas após a tumba ser aberta" se espalharam pelo mundo.
E o mais curioso é que essa abordagem não foi exclusiva da imprensa sensacionalista. Até jornais sérios entraram na onda. O cinema também ajudou. Filmes de terror com múmias vingativas começaram a surgir, misturando fantasia com fragmentos da realidade. Essa mistura de mídia, medo e ficção criou um ambiente perfeito para que o mito da maldição sobrevivesse por gerações. Mesmo décadas depois, novas mortes relacionadas a arqueólogos ou egiptólogos ainda são associadas erroneamente ao castigo dos deuses. É um exemplo claro de como uma boa história pode suplantar até os dados mais concretos. A crença em maldições não é exclusiva do Egito Antigo. Em várias partes do mundo, há relatos de tumbas ou locais sagrados que amaldiçoam aqueles que os perturbam. Em algumas cavernas na Ásia, por exemplo, monges deixaram inscrições advertindo contra a entrada de estranhos. Na América do Sul, sítios incas e maias também carregam histórias de exploradores que adoeceram ou desapareceram após escavações. Mas assim como no caso egípcio, muitas dessas histórias têm explicações científicas plausíveis. De fungos e bactérias locais a intoxicações alimentares, além dos efeitos do próprio medo e estresse. Ao comparar esses casos, percebemos um padrão. Quanto mais antiga e misteriosa a civilização, maior a tendência de atribuir o desconhecido ao sobrenatural. Isso mostra que a crença em maldições é, na verdade, um reflexo do nosso medo diante do que não conseguimos entender de imediato. Hoje, a arqueologia é uma ciência muito mais equipada do que há 100 anos. Antes de entrar em um túmulo, os profissionais fazem análises do ar, medem níveis de gases e até verificam a presença de micro-organismos potencialmente perigosos. Equipamentos de proteção, como máscaras com filtros de partículas e roupas especiais, são parte do protocolo. Isso não é exagero, é uma resposta direta aos riscos que se tornaram evidentes após casos como o da tumba de Tutancâmon. Além disso, há uma preocupação ética crescente em respeitar os espaços funerários. A arqueologia contemporânea busca preservar a memória, não apenas revelar tesouros. A ciência aprendeu com seus erros. E, ironicamente, foi justamente o medo de uma maldição que acelerou a evolução das práticas seguras na profissão. A maldição, mesmo que irreal, deixou um legado real. Mais cuidado, mais respeito e mais ciência. Mesmo com todas as explicações, estudos e evidências científicas, a ideia de uma maldição continua viva. Por quê? Porque somos movidos por histórias. O cérebro humano ama narrativas com suspense, conflito, causa e efeito. Uma morte misteriosa após a abertura de uma tumba é uma história perfeita. Acrescente elementos do sobrenatural, um faraó milenar e o glamour do Egito Antigo. E você tem uma narrativa irresistível. Além disso, o medo vende. Sempre vendeu. O medo ativa emoções. E emoções geram memórias. Por isso, ainda que saibamos que fungos, gases e efeitos psicológicos sejam as verdadeiras causas, a maldição permanece. Não como uma ameaça real, mas como uma lenda viva. E talvez esse seja o verdadeiro poder do mito. Ele sobrevive à verdade porque fala com algo mais profundo do que a razão. Ele fala com o imaginário.